uma poderosa tempestade de areia atingiu a província de Hormozgan, no sul do Irã, causando uma série de acidentes de trânsito e uma interrupção significativa na região. Ventos fortes e poeira espessa reduziram significativamente a visibilidade nas estradas, causando numerosos acidentes. De acordo com a mídia local, as áreas ao redor da cidade de Bandar Abbas foram as mais atingidas. Várias pessoas ficaram feridas nos acidentes em diferentes graus. As autoridades locais instaram os residentes a evitar viajar e permanecer em casa até que o tempo melhore. De acordo com o Ministério da Saúde do Irã, mais de 20 mil fatalidades no trânsito ocorrem no país todos os anos, com um número significativo delas causado por condições climáticas adversas, como tempestades de areia. Especialistas alertam que as mudanças climáticas podem levar a um aumento de eventos climáticos extremos na região. Chuvas torrenciais causaram inundações devastadoras na província de Kermanshah, no oeste do Irã. O desastre causou danos significativos à infraestrutura e à agricultura na região. A aldeia de Darbdar, no distrito de Sarfaruzabad, foi particularmente atingida. Fortes águas torrenciais destruíram pelo menos 10 casas, danificaram dezenas de outras e mataram mais de 200 animais, incluindo ovelhas e gado. Além disso, máquinas agrícolas e veículos pessoais dos residentes foram danificados. A inundação também danificou as redes de água e eletricidade, deixando os moradores sem acesso à água potável e eletricidade. As autoridades locais e os serviços de resgate rapidamente começaram a eliminar as consequências. Eles estão removendo os destroços e entregando os suprimentos necessários às famílias afetadas. No entanto, os meteorologistas alertam para a possibilidade de mais chuvas nos próximos dias, o que aumenta o risco de inundações repetidas. De acordo com o Crescente Vermelho iraniano, as inundações afetaram pelo menos 11 províncias do país, incluindo Galan, Elam e Khuzestan. Em algumas áreas, pontes foram destruídas e estradas bloqueadas, complicando as operações de resgate e a entrega de ajuda. Especialistas observam que a mudança climática está contribuindo para o aumento de eventos climáticos extremos na região. Na noite passada, os residentes da Europa, oeste da Rússia e Bielorrússia testemunharam um fenômeno incomum. Um brilho, uma espiral luminosa semelhante a uma galáxia apareceu no céu. Relatos de avistamentos vieram de várias cidades, incluindo Moscou, São Petersburgo, Kaliningrado, Rostov-on-Don e Krasnodar. Especialistas explicam que este fenômeno está associado ao lançamento do foguete Falcon 9 da SpaceX, que ocorreu em 24 de março, do cosmódromo de Cabo Canaveral, na Flórida. Após a separação do segundo estágio do foguete, seus gases de escape congelaram na alta atmosfera, formando uma espiral luminosa que reflete a luz do Sol. Fenômenos semelhantes já foram observados anteriormente durante lançamentos de foguetes da SpaceX, mas sua aparição sobre a Europa e a Rússia é rara, o que causou um interesse crescente entre os residentes dessas regiões. Especialistas enfatizam que tais espirais luminosas não representam perigo e são um resultado previsível da operação dos motores de foguetes sob certas condições. Nos últimos dias de março de 2025, Kamchatka enfrentou um poderoso ciclone de neve, que trouxe fortes precipitações e causou inconvenientes significativos aos moradores da região. A cobertura de neve atingiu uma altura comparável à altura de um adulto, o que levou a dificuldades de locomoção e bloqueio das entradas das casas. Vídeos apareceram nas redes sociais, mostrando como os moradores, incapazes de sair pelas portas, saem pelas janelas de suas casas com pás para limpar os caminhos e liberar as saídas. As imagens mostram que a neve cobriu completamente os carros e impediu significativamente o tráfego nas estradas. As autoridades locais e os serviços públicos estão fazendo todos os esforços para eliminar as consequências do desastre, mas o volume de neve complica significativamente o trabalho. Os moradores são aconselhados a ter cautela, evitar viagens longas e, se possível, ficar em casa até que as condições climáticas melhorem. Apesar das dificuldades, os moradores de Kamchatka estão mostrando resiliência e encontrando maneiras de lidar com a situação, demonstrando unidade, bunkai e assistência mútua na luta contra as variações da natureza. Na noite passada, El Tartar, um dos maiores resorts de esqui em Andorra,
experimentou uma forte nevasca. De acordo com os meteorologistas, mais de 23 centímetros de neve fresca caíram na região em 24 horas, o que melhorou significativamente as condições para esquiar nas encostas das montanhas. Graças à recente nevasca, El Tartar e outras áreas do resort Gran Valira agora têm excelentes condições para os entusiastas de esportes de inverno. A cobertura de neve em alguns lugares ultrapassa 2 metros, o que garante esqui confortável durante todo o dia. Especialistas preveem que, devido à precipitação adicional e às baixas temperaturas, a temporada de esqui em Andorra durará pelo menos até 20 de abril. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que planejam férias durante o feriado de Páscoa, pois a demanda por pacotes turísticos para a região aumentou significativamente. No entanto, junto com a alegria da neve fresca, vêm alguns riscos. Especialistas alertam que nas áreas de alta montanha de Andorra, o perigo de avalanche permanece alto, especialmente em encostas não equipadas para esqui. Um dos vulcões mais ativos do Japão, o Sakurajima, localizado na ilha de Kyushu, na prefeitura de Kagoshima, entrou em erupção hoje. Como resultado da erupção, o vulcão lançou uma espessa coluna de cinzas a uma altura de 60. A Agência Meteorológica do Japão elevou o nível de perigo para 3 em uma escala de 5 pontos, o que significa uma proibição de se aproximar do vulcão a menos de alguns quilômetros. As autoridades estão pedindo aos residentes locais e turistas que tenham cautela e acompanhem os relatórios oficiais sobre novos desdobramentos. No momento, não há relatos de vítimas ou danos significativos. Sakurajima Tauna é conhecido por sua atividade e erupções frequentes. Por isso, tais eventos são constantemente monitorados por especialistas. Qualquer pessoa próxima à área de erupção é aconselhada a tomar precauções e seguir as instruções das autoridades locais. O bairro Achumani de La Paz, Bolívia, foi atingido por uma tempestade de granizo de 45 minutos que causou impactos significativos. Granizos de até 3 centímetros de diâmetro danificaram casas e inundaram ruas. Os bairros afetados pela tempestade incluem San Antônio, Irpal e Achumani. O prefeito de La Paz, Ivan Arias, pediu aos moradores que fiquem vigilantes devido às condições climáticas adversas em andamento. O sistema de drenagem da cidade não conseguiu lidar com o volume de chuva, fazendo com que o rio Huaynahuayra transbordasse suas margens e inundasse as ruas. As autoridades foram forçadas a fechar temporariamente a Avenida Costa Mera devido ao perigo. As autoridades locais estão trabalhando urgentemente para limpar as consequências da tempestade de granizo, desobstruindo ruas e restaurando a infraestrutura danificada. Os moradores são aconselhados a ter cautela e acompanhar as atualizações das autoridades locais. Um dos vulcões mais ativos do país, o Popocatépetl, despertou no México. O vulcão emitiu cinzas e gases na atmosfera, elevando o nível de alerta para a 3ª fase do amarelo. As autoridades do estado de Puebla cancelaram as aulas escolares e aconselharam os moradores a reduzir o tempo ao ar livre, usar máscaras e fechar as janelas de suas casas. Os aeroportos da Cidade do México suspenderam temporariamente as operações devido à queda de cinzas, causando atrasos nos voos. O Centro Nacional de Prevenção de Desastres alerta sobre a necessidade de manter uma distância segura de 12 quilômetros em linha reta do vulcão. As autoridades locais estão realizando trabalhos de conscientização com a população e preparando abrigos temporários caso a situação piore. Popocatépetl, o segundo maior e mais ativo vulcão do país, eleva-se a 5.400 metros acima do nível do mar e é um dos símbolos do México. Seu nome é traduzido da língua asteca como montanha fumegante. Incêndios florestais massivos continuam a devastar as regiões sudeste da Coreia do Sul. De acordo com os últimos números, o número de mortos chegou a 18 pessoas, enquanto mais de 19 ficaram feridas. Uma das áreas mais atingidas foi a cidade de Uiseong, onde o fogo destruiu mais de 200 edifícios, incluindo o templo budista Gaonsa, de 1.300 anos. Os incêndios começaram em 21 de março e se espalharam rapidamente devido aos ventos fortes e às condições secas. As autoridades evacuaram cerca de 27 mil residentes e mais de 5 mil pessoas, e cerca de 130 helicópteros foram mobilizados para combater os incêndios.
Acredita-se que os incêndios tenham sido iniciados por fatores humanos, como o uso de fogo para limpar a grama e faíscas de soldagem. A situação é complicada pelas condições secas previstas, que podem contribuir para a propagação dos incêndios. O presidente interino Han Dae-Kei-Su prometeu mobilizar recursos adicionais para combater os incêndios e pediu aos cidadãos que fiquem vigilantes. Queremos contar a você sobre um incidente terrível que abalou a Coreia do Sul. Aconteceu no distrito de Gangdong-gu, no leste de Seul. Imagine a hora do rush à noite. Os carros estão dirigindo um após o outro e, de repente, o asfalto desaparece. Um buraco gigante de 20 metros de largura e da mesma profundidade se abriu bem no cruzamento. Um motociclista de 34 anos, que foi identificado apenas pelo sobrenome Park, estava voltando para casa quando a estrada literalmente o engoliu. O vídeo da câmera do carro à frente se tornou viral. Uma van branca milagrosamente saltou do buraco, mas a motocicleta e o motorista desapareceram no abismo. O local te deu arrepios. Os socorristas correram para ajudar imediatamente. Eles trabalharam sem parar por 17 horas, na lama molhada, entre destroços e resíduos de construção. Eles tiveram que bombear a água dos canos quebrados e cavar para chegar até o homem. Eles usaram escavadeiras pás e até um cão de resgate. Primeiro encontraram um telefone. Depois, uma motocicleta japonesa, toda retorcida, e pela manhã, o corpo de Pak. Ele foi encontrado a 50 metros do centro do buraco, a uma profundidade de quase 1 metro. Ele estava usando um capacete e botas, mas, infelizmente, já não respirava. Os médicos diagnosticaram parada cardíaca. Os serviços da cidade imediatamente isolaram a área. A estrada foi bloqueada e 4 escolas próximas foram fechadas devido a uma ameaça à segurança. As pessoas estão em choque. Alguém diz que viu rachaduras na estrada pela manhã, mas ninguém esperava por isso. O colapso aconteceu perto do local onde uma nova linha de metrô está sendo construída. As autoridades já suspenderam o trabalho e iniciaram uma investigação. Talvez a construção seja a culpada? Ou os velhos canos sob a estrada estouraram? Até agora, há mais perguntas do que respostas. A polícia está garantindo que os curiosos não se aproximem do buraco. Ainda é perigoso. O prefeito de Seul, Oh Se-hun, visitou pessoalmente o local e prometeu investigar para que isso não aconteça novamente. Afinal, houve mais de 200 buracos em Seul nos últimos 10 anos. Mas este caso é um dos mais terríveis. Os moradores estão filmando vídeos, postando-os online e se perguntando: o que vem a seguir? Esta tragédia é um lembrete de quão frágil é o que pisamos. Os socorristas fizeram tudo o que puderam, mas a natureza e o erro humano foram mais fortes. Uma forte tempestade de granizo deixou consequências devastadoras na área de Al-Harim El Grande, na província de Málaga. Condições climáticas instáveis foram observadas no sul da Espanha neste dia. A chuva, às vezes se transformando em granizo, acompanhada por rajadas frias de vento, afetou muitos assentamentos, mas teve o maior impacto em Al-Harim El Grande. O granizo não era apenas grande, parecia pequenas pedras caindo do céu. Para os moradores locais, isso foi um verdadeiro choque, já que a região não via um fenômeno natural dessa escala há vários anos. Em muitas áreas rurais, as plantas foram danificadas. Grandes partes da colheita foram destruídas. O granizo perfurou folhas de árvores, quebrou brotos e danificou culturas alimentares. Isso não é apenas uma ameaça para a economia da região, mas também uma tragédia para os agricultores locais que trabalharam em seus campos por anos. As ruas da cidade estavam cobertas por uma crosta de gelo e os telhados dos edifícios e carros foram danificados. Alguns carros ficaram significativamente amassados e algumas janelas foram quebradas. Tudo isso forçou as autoridades locais a tomarem medidas urgentes para eliminar as consequências do desastre. Os serviços de emergência locais e as autoridades agiram rapidamente, montando postos de ajuda para os afetados e iniciando os trabalhos de restauração. Em particular, equipamentos foram enviados para limpar as estradas dos detritos de gelo e restaurar a infraestrutura danificada. As autoridades locais e os serviços de emergência já começaram a limpeza ativa das áreas e a restauração das instalações danificadas. As equipes estão trabalhando para restaurar o tráfego normal o mais rápido possível e facilitar a vida dos moradores locais. A cidade de Aba, localizada na província de Assir, no sudoeste da Arábia Saudita, enfrentou fortes chuvas acompanhadas de granizo, o que causou uma série de consequências sérias para os moradores locais.
Chuva e granizo atingiram a região, em meio a condições climáticas instáveis, criando condições perigosas para a movimentação no dia a dia. Essas precipitações levaram ao alagamento de vales e ravinas, o que interrompeu significativamente o tráfego e causou sérios problemas nas estradas. Em alguns lugares foi registrado o colapso parcial da infraestrutura, telhados de edifícios foram danificados e também foi observado dano ao transporte. As áreas onde o granizo foi especialmente intenso foram as mais afetadas. Os moradores locais relatam danos a carros, edifícios destruídos e dificuldades para se mover por áreas alagadas. Chuvas torrenciais, que continuaram por várias horas, criaram uma ameaça real para as terras agrícolas. Para os agricultores que já haviam começado a se preparar para a nova temporada, isso foi um verdadeiro golpe. As autoridades locais e os serviços de emergência responderam rapidamente ao incidente, enviando equipes móveis para avaliar os danos, ajudar as vítimas e limpar as estradas. Em algumas áreas, as pessoas foram evacuadas das áreas mais afetadas, e alimentos e medicamentos foram fornecidos para áreas remotas. O trabalho de restauração para eliminar as consequências das inundações e danos à infraestrutura começou imediatamente após os elementos começarem a diminuir. A situação em Trigan, um município na região da Araucanía, no sul do Chile, permanece tensa devido aos incêndios florestais em andamento. De acordo com as autoridades locais, um desses incêndios forçou a evacuação de cerca de 2.000 pessoas e destruiu uma área de 1.190 hectares. Os incêndios florestais na Araucanía já destruíram 33.406 hectares de terra, afetando mais de 860.000 pessoas. De acordo com dados preliminares da polícia, muitos dos incêndios podem ter sido causados por incêndio criminoso. Desde o início do ano, 60 suspeitos foram detidos em uma das áreas. Em resposta à situação, as autoridades impuseram um toque de recolher nas partes central e sul do país para garantir a segurança dos cidadãos e combater efetivamente os incêndios. Nesse sentido, os residentes locais e viajantes são aconselhados a monitorar as atualizações de fontes oficiais. Siga as instruções dos serviços de emergência e evite viajar para as áreas afetadas até que a situação se estabilize. Nossos pensamentos estão com as vítimas e desejamos uma rápida recuperação na região.